Agora foi. E aí? Bom dia, Doc. Bom dia. Como é que é teu nome mesmo? Desculpa, eu aceitei aqui, mas eu não vi teu nome. Natália. E aí, Natália, tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tá tudo bem? Não, Ai, essa meu Deus. carinha não foi de que tá tudo bem. Ou tu tá com Vai vergonha ou não tá aparecer, bem. vai aparecer pra todo mundo no meu Instagram. Deixa eu reformular a pergunta que eu tinha na cabeça. Pode crer, né? Doc, eu te conheço Ah, desde 2018. tá bom. Eu já sei o que eu fazia. Quando eu te Boa. conhecia, eu tava na quarta camada. Talvez eu Sim, esteja ainda, não sei, acho que não. Tava na quarta camada, tava num relacionamento muito ruim. Minha vida tava muito sim. ruim. Quando eu te conheci, te odiei. Porque eu falei, Tá caraca, bom. como é que ele sabe tudo da minha Acredito. vida assim? E eu me comprometi a seguir tudo aquilo que você falava no A Melhor Família do Mundo, via vários vídeos Sim. seus. E eu achava que eu realmente estava evoluindo. Mas Tá. chegou um ponto, isso foi em 2018, então 2022, que eu acho que eu estou Uhum. regredindo. E eu não Tá bom. consigo ver se eu deveria ver todas as suas aulas de novo, se eu Tá. deveria. Quando eu entro no GW, eu não consigo me localizar o que eu deveria fazer, porque parece que está tudo tão bagunçado que eu não Tá sei se bom. eu devo refazer o caminho ou começar de algum ponto. Se Bacana. eu faço o mapa da minha ignorância, eu encontro vários pontos. Aham. Mas o que mais me pega na minha vida cotidiana Tá. seria o meu casamento e o meu Tá. dever, tanto para com o meu trabalho, que é com o meu marido, Tá. quanto que para os deveres da casa. Parece que tudo ficou muito bagunçado e eu já não sei mais para onde olhar, porque quando eu te conheci, eu olhava só para mim. E hoje eu tenho que olhar Tá. para outras coisas. Tá. Michele, né? Michele, em primeiro lugar, cara, Natália, muito Natália. obrigado. Natália, isso aí, é porque a Michele que escreveu aqui. Natália, se liga, em primeiro lugar, muito obrigado pela tua humildade por estar falando isso. De verdade, precisa de um pouco de coragem mesmo para falar esse tipo de coisa, tá? Então, a questão é a seguinte, né? O que a Natália perguntou aqui, a Natália queria saber o seguinte, olha, tava num certo patamar, né? Isso, tava num patamar, comecei a te ouvir, fui para outro patamar, mas agora olhando tudo, parece que as coisas estão, parece que eu regredi, sei lá, né? Ou parece que eu tô no mesmo lugar, uma coisa do tipo assim, né? O que que eu faço? Então, Natália, vamos lá, fica comigo aqui, se liga, olha só. A gente está num lugar, eu tô aqui agora em Guimarães, estou num lugar super bonito em Portugal, a gente está no berço da nossa civilização, né, da nossa cultura. Aqui estão nossos avós, né, por assim dizer, nossos bisavós. Então, tudo saiu daqui, né? E a gente pode imaginar um pouquinho que a história da nossa vida, ela é refletida na história dos povos, na história dos tempos também, né? E assim como um povo, um país, um estado, enfim, toda uma cultura precisa muitas vezes parar e fazer uma autocrítica sobre o lugar onde ela chegou, né? Quer dizer, o Ocidente está nesse ponto agora, o Ocidente está num momento no qual está refletindo acerca das suas próprias origens, acerca da sua própria natureza, acerca do que ele precisa fazer para continuar vivo. Vou te dizer, eu também, Natália, todo mundo é um pouco assim, entendeu? E às vezes a gente para num certo momento da vida que a gente olha para o que a gente está fazendo, né? A gente precisa de fato dar uma resposta que é uma resposta que a gente não pode dar. Isso que eu quero falar contigo aqui. A gente não pode dar essa resposta com aflição, sacou? É assim, eu preciso responder agora. Então, olha só, a pergunta é a seguinte: retifico ou ratifico? Ou seja, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo até aqui, e isso que vai dar sentido para minha vida, ou eu preciso reformular as coisas que eu estou pensando para que as coisas passem a ter sentido a partir de agora, sabe? Essa é uma pergunta muito séria, tá, Natália? Assim, muito, 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 muito séria mesmo, entendeu? E aí a gente precisa olhar com muita valentia para isso, sabe? A gente precisa olhar com muita valentia para essa nossa história. E o que eu ia falar contigo agora, eu sei que tem muita gente aqui assistindo a gente, mas imagina que estamos só nós dois aqui agora, eu tô te olhando assim, você tá emocionada, né? Então, eu acho que vale a pena. O que eu queria falar contigo é o seguinte, Natália, olha, em primeiro lugar, eu queria que você diminuísse a tua ansiedade, porque a ansiedade ela acaba sendo um mau conselheiro, sabe? Uma ideia de que a gente precisa reformular tudo, a gente precisa dar uma resposta hoje para tudo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, né? Além de diminuir a ansiedade, o que eu queria falar contigo é o seguinte: olha, há algumas coisas, meu amor, que a gente sabe que estão erradas na nossa vida e que não tem muito espaço para continuar convivendo com a gente, né? Então, algumas coisas a gente precisa cortar para ontem, sabe? A gente precisa dar um basta mesmo, entende? Tanto algumas amizades ou relacionamentos ou coisas do tipo assim que estão jogando a gente para trás, entendeu? E mais do que isso, algumas coisas morais, né? Algumas condutas morais. Então, o que eu queria fazer contigo agora? Eu acho que todo mundo podia fazer isso agora. Acho que é exercício para todos nós, para mim também, entende? Tem certas pessoas, todo mundo que está assistindo a gente agora aqui, tá, Natália? Era a gente fazer uma lista das pessoas que a gente não tem força para ajudar e mudar, tá?
e que estão jogando a gente para trás mesmo, entende? Estão atrapalhando muito a nossa intimidade com Deus, acabam atrapalhando a nossa intimidade com o nosso marido, com a nossa Eu vou esposa, com encontrar eu nossos mesma. filhos, sabe? Isso, Eu vou me encontrar. beleza, calma, eu vou chegar lá. Boa. Ponto da história. A gente sozinho não tem força para resolver essas coisas. Essa é a minha experiência, né? De atender muita gente, né? Mas com calma, Natália. Com calma e confiança. Não sei se tu consegue fazer isso. Não Por que consigo. você tá balançando a cabeça? Que eu conheci a obra, a Opus, Aham, há uns 6 meses antes de casar. tá. Eu faço direção espiritual, eu me confesso Aham. semanalmente, mas quanto mais eu faço essas coisas, mais parece que eu tô longe de quem eu era. Imagem que funciona muito pra gente. Gostaria muito que você ouvisse isso com todo amor e com toda a calma do mundo, tá? Você é do Rio, Natália? Só. Tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente tá num quarto escuro, beleza? A gente não vê a bagunça do quarto, não vê a sujeira do quarto, né? A gente não vê o que tá fora de lugar, não vê o que tá quebrado, né? Imagina um quarto escuro. O teu quarto não tem luz, as janelas são fechadas. Você meio que sabe os caminhos. Você meio que sabe os caminhos óbvios e básicos e você entra, deita na sua cama, tateando, e ele se levanta e sai do quarto, tá? A formação espiritual, a vida de oração, a formação moral, ela é como uma luz que vai pouco a pouco começando a iluminar esse quarto, né? Então você falou, 6 meses antes de casar, você resolveu começar a abrir as cortinas pouco a pouco, você trocou a lâmpada e agora a lâmpada do abajurzinho pelo menos começa a funcionar. E não é raro que a gente comece a ver o quanto estava bagunçado o quarto, né? O quanto esse quarto estava bagunçado, estava sujo, estava quebrado. Então essa tua primeira reação é uma reação de um certo desespero, né? Digo assim, caramba, eu tô vendo que tem um monte de coisa fora do lugar, ok? Mas isso, Natália, acredita mesmo assim, e não acredita, observa. Isso chama-se luz da consciência moral, tá? Isso é a luz da consciência moral. O primeiro movimento da consciência moral, ele é justamente esse. É um choque com a nossa vida que a gente vinha vivendo até então e que a gente não tinha percebido, né? Não é que a gente piora quando a gente começa a ter a luz da consciência moral, é que a gente começa a ver o que estava errado. E quando a gente começa a ver o que estava errado, a gente se espanta com esse negócio, né? A gente se surpreende. O mais possível é que antes da gente ter a luz da consciência moral, a gente se irritava com o nosso marido, se irritava com o nosso filho, então fazia outras coisas, né, até mais graves e não doía, sabe? Não tem nada mais terrível do que uma pessoa que faz mal aos outros, uma pessoa que muitas vezes. E quando a luz da consciência moral ela começa a aparecer, a gente começa a reparar, às vezes até mínimos movimentos, tá? E isso pode te entristecer. Mas lembra, você conheceu a obra, tem uma frase que é muito bonita: a tristeza é aliada do inimigo. Lembra disso? Não sei se você já leu isso no caminho, Nunca. no ponto de caminho. A tristeza ela é aliada do inimigo, tá? Então eu quero que você olhe. Queria mesmo agora, o Doc falando pro teu coração. Eu gostei de você, tá? Eu te daria um abraço agora. Não, no teu marido primeiro, depois em você. Pronto, beleza. Eu Pra dei um não, né? abraço na Então, Samia há umas 3 semanas atrás. Ela é é linda. mesmo? Caramba, que coincidência. Você tá... Que bom, que legal, que bom. Que bom, eu tô com saudade dela, eu queria dar um abraço nela agora também. Mas enfim, eu queria que você falasse tudo isso que você tá me dizendo, se puder, tá? Chorando se for o caso, porque muitas vezes a gente tem que se doer pelas nossas falhas mesmo, sabe? É bom a contrição, as lágrimas de contrição, elas são muito boas, tá, Natália? Deixa eu te contar um segredo que não falei pra ninguém assim, mas quase todos os dias eu choro, tá? É uma coisa, o Doc é um Eu pouco, também. o pessoal acha que eu sou brabo, que eu sou nervoso, mas eu tenho um coração meio derretido também. Essa aqui é a verdade. Então, assim, quase todos os dias eu choro mesmo. E muitas vezes eu choro por isso, assim, falo, cara, eu vejo o tamanho da minha maldade, né, da minha infidelidade, da minha falta de compromisso, da minha falta de entrega. Agora, vamos lá. Esse choro, ele tem que vir com... Vamos lá. Você tá comigo, Natália? Eu Você tá tô comigo te aqui? vendo. Você tá me vendo? Por favor. Tô te vendo perfeitamente. Eu queria que esse choro viesse com um sorriso. Se não for um sorriso no rosto, um sorriso no coração. A gente pode combinar assim, por um tempo? Vai. Qual que é a origem desse... A origem do choro é... Preste atenção. A origem do choro é a nossa infidelidade. É a nossa miséria, o nosso egoísmo. A origem do sorriso é o amor de Deus. Ok? Essa é a história, essa é a nossa história. Essa é a história do homem.
essa é a história do homem sobre o mundo. Beleza, Natália? É assim, ó. É uma articulação entre o nosso egoísmo e o amor de Deus que quer a gente ao lado dele no fim de tudo. Sacou? Quando a gente chora sem o sorriso de Deus no coração, a gente de algum modo tá traindo a ele mesmo. A gente não tá acreditando, não tá apostando que ele é capaz disso, sacou? Sacou? Não tem ninguém mais empenhado na nossa salvação e na nossa alegria do que ele. O que a gente precisa fazer? Deixar a vela da nossa caravela, do nosso barco aberta para receber o sopro da graça, Natália. Entende? Então assim, ó, e ao mesmo tempo, isso acontece comigo quase todos os dias. Eu choro e muitas vezes choro de sair lágrima dos meus olhos, ok? E imediatamente eu tenho que botar esse choro no colo de Deus. Beleza? No colo de Deus. E deixar ele... E deixar... Ó, pronto. Vem cá comigo. Você é católica, né? Provavelmente. Católica, Porque você tá não. Então você deve ter ido à missa em algum momento essa semana, sei lá. Concorda? Domingo. Né? Provavelmente. Domingo. Tem uma hora na missa, Natália, que é tão bonito, que eu várias vezes vejo isso, que é a hora um pouquinho antes do sacerdote consagrar as espécies, o pão e o vinho. Fica comigo aqui, cara, isso é muito bonito. Um pouco antes de ele consagrar as espécies, né? Ele pega o cálice, não é, de vinho, e o que ele põe lá dentro do vinho? Água. Uma gotinha de água. Essa gotinha de água você pode imaginar que são tuas lágrimas. Beleza? Só que preste atenção. Quando a lágrima cai no vinho, você já não vê mais lágrima. Você só vê vinho, não é isso? Sim. E daqui a pouco, o vinho vira o quê? O vinho vira o sangue do próprio Cristo. Ou seja, as tuas lágrimas, se forem derramadas no lugar certo, elas viram o próprio Cristo. Elas viram Nosso Senhor. Entendeu? Então é isso que eu quero que você visualize isso. Se você derrama a lágrima no lugar certo, as tuas lágrimas são elevadas e você já está com Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A gente já tem um consolo nesse mundo que é saber filho de Deus. Tá, Natália? Então, olha só. Alegria pelas lágrimas. Alegria porque você está com a consciência moral te iluminando. Alegria porque se a gente se mantiver fiel nesse caminho, eu não posso te garantir que as lágrimas não vão continuar aparecendo. Mas eu posso Até te hoje garantir você que... chora. Olha, você falou uma coisa, você falou que foi a obra, etc, etc. O fundador do Opus Dei, chamado São José Maria Escrivá, deixa eu te contar essa história. No final da vida dele, ele chorava todos os dias, compulsivamente, por mais de 1 hora. Ele chegou a ter um problema no olho, precisou ir no oftalmologista, porque tava ruim no olho dele, de tanto que ele chorava. Porque ele olhava para a igreja e via o quanto a gente atrapalha. Então, a gente tá falando de um santo. Isso é consciência moral. Isso é consciência moral. Então, as lágrimas, elas podem ser que elas convivam com a gente o resto da nossa vida e elas têm que ir para o lugar certo. Elas têm que ser derramadas no lugar certo. Quando as lágrimas são derramadas no lugar certo, elas são levadas até a ordem da graça. Tá? E a gente oferece aquilo que a gente pode oferecer, que é o nosso sofrimento, que tem algum elemento de corredenção. Tá, Natália? Então eu quero uma lágrima alegre, uma lágrima com esperança. Pode ser? Pode ser. Antes de eu tentar entrar na live, eu sabia que muitas pessoas iriam ver. E eu falei assim, Deus, se ele me chamar, eu falo. E, Tá. e eu consigo entender toda a profundidade do que você fala, porque eu tenho buscado essa formação. Mas eu sei que quanto mais a gente busca, mais as coisas vão nos tentar ao contrário. E eu sinto essa tentação constantemente. É isso. E talvez a gente só precise disso, alguém para iluminar nosso quarto, nossa mente, e dizer, olha, continua, sabe? Que é o que você está É. falando, continua, mas bota no lugar certo. Porque às vezes parece que são tantos caminhos, são tantas coisas. E como você falou, eu, né, vim de um caminho tão tortuoso que parece que eu não sou digna desse colo, Mas a muitas gente não é. vezes. E a gente A não gente não é. é. E a E vou gente te não é. dizer, quando a gente repara a nossa indignidade, Natália, aí o nosso coração tem que se levar para um outro lugar, para um lugar chamado onipotência de Deus. Deus, ele é tão onipotente que ele é capaz de amar uma pessoa feito eu e feito você, indignos. Entende? Então, assim, é mais um motivo de alegria.
Hã? É. Voltou. Oi, Natália. Voltou. Voltou. Mas tá falando isso, Oi. que isso a gente tem, quando a gente olha para nossa indignidade, nosso coração tem que ir direto para a onipotência de Deus. Ele é tão poderoso que ele pode, inclusive, me amar e te amar, mesmo a gente sendo indigno. Tá? Natália, obrigado. Obrigado. Bom dia. Obrigada a você, Eu te daria um Igor. abraço e um beijo agora. Muito obrigado mesmo pelo carinho, A gente se pela minha encontra. família, por tudo. Aí se encontra, com certeza. Se não aqui, lá. É isso aí. Se Deus quiser. Muito obrigada, tô aqui mesmo, Tá no bom. coração. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.